de pensar sobre isso, como é que estava nesse período. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Tática Imersiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Meu nome é Cassiele e hoje a gente está aqui com a Flora Miranda. Tudo bem, Flora? Tudo bem, Cássia? Hoje a gente vai estar falando sobre Invex gineossomática, que é o estudo da Invex aplicada por mulheres, né? Pela mulher, no caso, né? Então, para iniciar a entrevista, eu vou estar lendo o mini currículo da Flora. Então, a Flora, ela tem 40 anos, ela é natural de Andradina, São Paulo, reside em Foz do Iguaçu, é graduada em nutrição e é voluntária da Consciologia desde 2007. Então, Flora, para a gente começar a entrevista, eu gostaria de saber o que é Invex, primeiramente. Que é Invex, né? Bom, obrigada pelo convite aqui de estar falando sobre essa temática importante, né? Bom, inversão existencial, ela é uma técnica de vida, né, que o intermissivista, que é a pessoa que fez curso intermissivo, ele opta em aplicar em prol de ter uma estratégia mais otimizada de vida para cumprir a sua programação existencial. Então, é uma técnica que ela pode ser aplicada até os 26 anos de vida, porque ela visa antecipar a maturidade, né? Antecipar as decisões mais evolutivas e assistenciais desde a juventude. Então, no caso, a priorização da evolução desde a juventude a partir da assistencialidade. Então, é uma técnica que a pessoa aplica pela vida toda, não é uma técnica só da juventude, né? E tem a possibilidade da pessoa otimizar a vida dela de forma de forma possível para que ela seja completista ou alcance o completismo da programação que ela fez antes de nascer, né, da programação existencial. Então, é uma técnica extremamente importante, né, tem outros requisitos, assim, em função da própria otimização máxima da vida humana, que aí tem outros programas, né, Cassi, que podem, acho que, aprofundar mais nessas otimizações, mas é uma técnica extremamente importante e uma oportunidade nessa vida para acelerar a evolução desde a juventude. Com certeza. Daí, o que é ginossomática, né? Então, ginossoma é o estudo, né? Seria ginossomática o estudo do corpo físico da mulher, né? Então, tudo que se refere às questões mais particulares da existência no corpo de mulher. Então, a gente sabe que existem alguns desafios mais, assim, peculiares no corpo da mulher. Um deles, por exemplo, são os hormônios, né? Então, somaticamente, a mulher, ela tem algumas alterações hormonais diferentes dos homens que acabam, às vezes, afetando o bem-estar, às vezes afeta a parte de humor. Então, isso, por vezes, pode interferir em algumas manifestações durante o nosso dia a dia. Mas, assim, esse estudo, ele é um estudo que a medicina estuda, né? Na ginecologia, né? Então, a ideia de trazer a ginossomática para a Invex é a gente trabalhar assim. Existem algumas peculiaridades, tanto somáticas quanto mesológicas, né, culturais, que existem algumas cobranças em relação à mulher e que isso, de certa forma, pode interferir ou afetar na manifestação consciencial daquela consciência que está no corpo de mulher. Então, a ideia é se dominar o estudo de como funciona, né, o soma feminino, a gente consegue ter ali um desenvolvimento melhor independente do corpo físico, né? Então, a gente consegue sobrepairar o corpo físico, estudando, entendendo como ele funciona. Isso tanto para o homem quanto para a mulher, mas para a mulher em função dessas peculiaridades, tanto culturais quanto somáticas, acaba dando-se uma atenção um pouquinho, talvez maior, aprofundada nesse estudo. Mas é o domínio do estudo holossomático na manifestação do corpo, na manifestação desse corpo físico enquanto mulher, né? E o que seria, então, a invex ginossomática, né? Aí é o somatório disso, né? Como a gente aplicar a vida, né, a Invexis nesse corpo de mulher. Uma coisa que eu sempre falo e reflito, né, é que a Invexis, por si só, a técnica, ela é universalista. Não tem esse negócio de, ela é melhor para a mulher do que para o homem.
Não existe isso. É uma técnica que serve para ambos os gêneros, né? Os sexos, não tem diferenciação nos resultados que a consciência pode alcançar. Porém, em função dessas particularidades, né, de, por exemplo, acho que uma das principais é a questão da gestação, né, humana, da gravidez, que é muito cobrada a maternidade em relação à parte cultural, social da mulher. E na Invex, uma das evitações importantes, talvez uma das principais, né, que aplica-se no contexto da inversão existencial é a evitação de filhos. Então pensa só, né, se culturalmente em muitos locais isso já está melhorando, e aí eu tenho alguns livros depois que eu posso recomendar que falam um pouco disso, mas culturalmente ainda é muito forte a questão da maternidade, né? Essa cobrança social da mulher ter filhos. E no contexto da inversão existencial, uma dos principais impeditivos, né, de você continuar, né, a própria inversão existencial, ou a maior evitação, uma das maiores evitações para que a técnica flua de maneira mais otimizada é você não ter filhos. Então, essa contradição, ela às vezes pode gerar uma certa pressão maior social na mulher, né, na inversora, e por isso é importante a gente debater, assim, principalmente os benefícios disso, né, porque por vezes isso pode ser um conflito na decisão da aplicação da INVEX, né. Então, nesse sentido, é importante, assim, a gente ter todo esse estudo, né, em função da antimaternidade, em função do soma feminino, das características sociais, né, o próprio machismo, que é uma situação que é bem comum, né, em termos da sociedade, da mulher ter uma opinião de menor valia, às vezes dentro de um contexto mais masculino, principalmente na questão da liderança, mercado de trabalho. Mas, como a técnica da Invex ela é universalista, a ideia é que a mulher ela entenda como é a sociedade para ela se posicionar com mais segurança dentro da inversão existencial. Mas o homem também precisa estudar aspectos e características androssomáticas, e eu acho que uma delas principais é a questão do belicismo, que precisa também ter clareza na hora de se posicionar frente à aplicação da IVEX, né? Então, é, como que é a parte assistencial, tanto no contexto feminino quanto no contexto masculino, a parte mental somática, somática. Então, é uma técnica que ela vai abranger todos os aspectos da vida, porém, enquanto mulher, existe essa pressão externa maior do que no homem. Isso é um fato que não tem como a gente negar. Mas não é uma técnica feminista, né? Apesar de eu também recomendar 2 livros aqui sobre o feminismo, por que que eu recomendo que a inversora, né? E o inversor também, mas principalmente a inversora estude sobre isso. Porque o feminismo, ele não tem nada a ver com a Invex, né? Ele é um movimento que até foi importante no início ali do posicionamento da mulher, principalmente no mercado de trabalho, né? Nos direitos iguais, tanto da mulher quanto do homem. Porém, é importante pensar primeiro no universalismo na aplicação da Invex. Então, nesse caso, o feminismo ele ainda toma partido de algum lado. E aí, nesse caso, o lado da mulher, né, de forma social. Mas é importante a gente entender que a Invex ela é acima disso. Ela é acima desses conflitos sociais. Ele é acima... É uma técnica de vida que a pessoa aplica com o objetivo dela sair melhor, dela concluir essa vida muito melhor, evolutivamente, assistencialmente, né? E que ela consegue ter essa oportunidade desde a juventude. Então, isso não tem nada a ver com feminismo, não tem nada a ver com uma ideologia política, mas sim estudar o ginossoma, no caso, né, a Invex ginossomática, ajuda a moça, né, ali, principalmente no início da Invex, a se posicionar e entender os contextos sociais externos que ela vai enfrentar em termos de pressão um pouquinho maior do que o homem, e que ela vai conseguir ter mais segurança em continuar com a Invex até o final da vida dela.
abrindo mão da maternidade, abrindo mão de algumas questões, objetificação do corpo, né, beleza excessiva, assim, no sentido da vaidade excessiva, porque beleza todo mundo é importante, né, assim, o autocuidado, mas essas situações que são impostas para a mulher, isso a inversora ela tem total possibilidade de superar e continuar ali a caminhada evolutiva, né? Uhum. E qual que foi o interesse seu pelo esse tema, né? É meio óbvio, mas, tipo assim, queria que você podia Só porque eu sou aprofundar, né? mulher, né? Não, assim, eu sempre tive interesse porque ao longo da minha vida, assim, eu sempre tive contato, né? Por exemplo, aos 17 anos eu entrei numa carreira de modelo, né? Eu fui modelo por um tempo. Fui professora de modelo, né? Numa agência de modelos por alguns anos. E eu via essa questão muito forte da objetificação da mulher, né? Eu sempre tive, assim, uma curiosidade, um interesse em estudar por que que a sociedade tem essa pressão, né, em relação à manifestação da mulher. Quando eu conheci a Conscienciologia, eu tinha 21 anos e eu comecei a estudar, já me posicionei, meu primeiro curso que eu fiz da Conscienciologia foi o Teoria e Prática da Inversão Existencial. Então, ali eu já me posicionei inversora. E aí eu fui entendendo, assim, quais eram os desafios que eu precisaria enfrentar, ainda mais que eu vim de um pouco dessa experiência com essa questão da vaidade, né, da modelo, dessa coisa do corpo. Como que isso influenciaria na minha manifestação consciencial, né, enquanto inversora? E aí eu comecei também a observar, assim, o contexto da Invex em outras inversoras também e algumas dificuldades. Em relação à maternidade, eu sempre fui muito bem resolvida em não ter filhos, assim, sempre foi um posicionamento pessoal muito forte antes de Conscienciologia, né, de eu conhecer. E para mim eu sempre tive muita tranquilidade em falar sobre isso, mas eu via que outras pessoas não tinham. Então eu comecei a estudar mais a fundo, né? Eu sempre tive esse interesse, acho que também tem a ver com o público-alvo que eu posso ajudar, né, de certa forma. E aí eu comecei a estudar mais sobre essa temática, principalmente, agora que eu fiz 40 anos, eu estou mais estudando os efeitos da Invex ao longo do tempo, né? Porque hoje eu já consigo. Eu acho que a gente sempre vai ter frutos a colher em relação à Invex, tanto a curto prazo, médio prazo, mas eu estou começando a experimentar esses frutos a médio prazo e talvez até a longo prazo, né? Então, quando eu olho assim, no início eu estudava mais essa parte, né, do início da Invex, essa pressão social, mas o que que a Invex ela pode, assim, ela é implantada ali na meia-idade, por exemplo, quais são os benefícios da Invex? Né? E aí hoje o meu estudo da ginossomática, ele vai muito também em prol dessas conquistas, por exemplo, da Invex vitalícia, principalmente no caso da mulher, né? O que que a mulher de 40, de 50, de 60 anos, aplicando a Invex, ela vai colher. E o que que a jovem de 15, 20, 25, 30 vai também aplicar e colher ao longo dessa jornada da inversão, né? Então foi assim um interesse pessoal mesmo, em função de eu ter contato com essas partes culturais da mesologia e ter interesse em superar tudo isso, né, Cássia? Porque é algo assim desafiante mesmo, né? A gente culturalmente se impor de forma mais mental somática e menos psicossomática ou somática, né? Então a mulher ela vai acabar construindo a inversora, né? Essa cultura mais consciencial do que apenas somática que a sociedade prioriza, né? Uhum. E quais são, né? Você já comentou vários aí, mas se você puder aprofundar, né? Quais seriam, então, os desafios fisiológicos, né? Que a mulher tem, tipo, que vai aplicar Invex tem, ou a mulher de modo geral, assim. Então, assim, eu acho que essa questão dos hormônios, né? Se a gente for falar somaticamente, ela é realmente, assim, ela dá uma certa. É como se fosse um obstáculo ali para sua manifestação.
Mas eu penso que hoje, né, com o avanço da medicina, a gente tem medicações, suplementos alimentares, suplementos vitamínicos, exercício físico, boa alimentação, que isso já minimiza muito algumas reações hormonais que a mulher ela pode ter ao longo da vida. Acompanhamento, né, médico. Então, a gente não pode, assim, colocar na culpa, né, da TPM, por exemplo, sei lá, às vezes um mini surto ou uma situação que aquela inversora está passando naquele momento, como algo que não tem responsabilidade dela e sim da TPM, né? Então, eu acho que, no caso, a inversora, ela precisa ser muito consciente de que ela é mais do que esse corpo físico, né? É uma intermissivista, uma pessoa que provavelmente optou, uma consciência que provavelmente optou em nascer com esse gênero, com esse sexo, com essas características físicas, né? Para que consiga cumprir a sua programação existencial. Então, é, essa questão de assumir a responsabilidade também dos próprios atos. E é claro, né, tem algumas situações que vai ter um pouco dessa, às vezes uma cólica, uma situação que vai deixar a pessoa um pouco mais vulnerável, mas aquilo não pode ser um padrão. Se for um padrão, precisa procurar um médico, né? Porque somaticamente é possível superar isso, não deixar com que isso seja um impeditivo para a manifestação consciencial, ou que isso seja algo que predomine na sua manifestação. Se está predominando, precisa procurar auxílio para que isso fique no seu lugar, né? No lugar do soma, e que você possa se desenvolver consciencialmente, mesmo com o soma feminino, né? E isso é extremamente possível. Se não fosse possível, não tinha a técnica da Invex, né? E a técnica da Invex, nesse sentido, ela acaba tendo um sobrepairamento da sua manifestação extrafísica sobre a manifestação intrafísica, né? É como se deixasse aflorar as suas ideias conscienciais, a sua consciencialidade e diminuir a instintividade e as características mais físicas, mais intrafísicas, mais mundanas, né? Então, a Invex, ela vai otimizar a vida para que a pessoa consiga deixar ressaltar a sua consciencialidade desde cedo e trabalhar isso, melhorando isso a cada dia, né? Então, por isso que é importante que haja estratégias, e uma delas, né, é a questão, por exemplo, da produção intelectual, do estudo, de trabalhar a cabeça, de trabalhar o mental soma e as suas próprias energias, né, o parapsiquismo, o trabalho das energias diárias, para diminuir essa questão física e deixar sobressair as suas características conscienciais, né? Você comentou bastante sobre a questão da impulsividade, né? Qual que é a relação que você vê entre o porão consciencial e essa fase, assim, da mulher nesse aspecto do porão consciencial? Se puder explicar também o que é porão. Então, eu reflito muito, assim, em relação a se na condição ginossomática existem características específicas do porão. Talvez a gente possa classificar se um porão consciencial ginossomático, eu vejo mais voltado à questão da vaidade, manipulação a partir da beleza, características, a conquista de interesses pessoais a partir da sedução. Então, eu acho que tem algumas questões que envolvem um pouco dessa manipulação, né? Mas eu penso que com o estudo, com o conhecimento, né, principalmente desses aspectos mesológicos em relação à sociedade e à mulher, a jovem investidora ela consegue superar de forma, acho que mais rápida, essa questão do porão. Mas sim, tem influência o porão consciencial. O nosso desafio maior é a gente passar, né, por essa fase da vida sem a manifestação muito exacerbada do porão, ou até não, sem porão, né? Mas eu acho isso mais um pouco, né? Pelo menos na minha realidade, um pouco mais distante. Pelo menos o meu porão, ele teve a ver com essa questão da vaidade, tanto que eu me envolvi com essa questão de trabalhar numa agência de modelos,
mais ou menos ali dos 17 aos 20, 21 anos, né? Um pouquinho antes de eu conhecer a Conscienciologia. Então eu penso que muitas mulheres acabam passando por isso. Ou também uma questão importante, Cássia, que vale a pena falar, é sobre a vitimização, tá? Das questões de porão consciencial também, e aí eu não digo só porão, porque isso na maioria das vezes pode perdurar ao longo da vida da mulher, é ela se vitimizar pelo simples fato de nascer mulher, né? Ah, mas para você é fácil, às vezes tem um irmão mais novo ou um irmão mais velho, né? Ah, mas para você é mais fácil, você é homem, eu sou mulher, eu tenho que passar por isso. E aí essa vitimização, esse padrão de inferioridade acaba trazendo uma vulnerabilidade para aquela jovem ou para aquela inversora, na qual ela vai ter mais dificuldade de fazer desassédio, por exemplo, na hora dos posicionamentos mais importantes da vida dela, né? Então acaba que esse padrão, tanto da sedução e manipulação quanto da vitimização, ele vai levar a inversora a não conseguir bancar os seus próprios interesses evolutivos de uma forma mais cosmoética. Ela vai sempre recorrer a essas ações mais anticosmoéticas para conseguir o que quer. E isso é importante todas nós, mulheres, ficarmos de olho nessa manifestação que socialmente é bem aceita, né? Mas na Invex, não. A gente tem que colocar um limite e deixar falar ou se expressar ou se manifestar da forma mais evolutiva que a gente puder, dentro das nossas ideias inatas, do parapsiquismo, dos interesses de estudo, né, que a gente tem ao longo aí da vida. Uhum. E você comentou também sobre, tipo, se ter um irmão mais velho, tipo assim, que é mais fácil, né? E qual seria a diferença, né, então, entre o aginossoma e o androssoma? Por que ele é mais complexo? Olha, tem várias diferenças, né? Acho que dá pra gente se pegar o livro de anatomia humana, né? E estudar, assim, os hormônios, né? Bem ou mal a testosterona, que é uma condição que tem mais, né, no corpo do homem, ela dá um pouco mais de vigor, né? Tem um pouco mais de, assim, vigor muscular, né? Ajuda um pouco nessa questão da coragem, né? De ter a iniciativa. Então, tem alguma relação em termos, assim, de comportamento e questão física. Mas isso é bem... Fica muito pequeno perto do que é a consciência naquele corpo. Porque na conscienciologia a gente estuda que a consciência ela é muito além desse corpo físico, né? Ela pode se manifestar por 4 veículos, né? Ela é além, é um princípio inteligente que utiliza esses corpos, né, para se manifestar. Então, nesse sentido, é interessante a gente parar para pensar assim, se eu, na aplicação da Invex, o que eu posso superar já, né? É claro que há diferenças, e aí eu convido vocês a estudarem a parte médica, que tem muitos livros, mas eu penso que, assim, talvez no caso da invexinossomática, atentar-se às questões sociais, né? Às vezes a cidade que a pessoa nasceu, a família, às vezes tem algumas cobranças mais voltadas à maternidade, ao casamento, né? Que a mulher só pode sair de casa quando casar. Então, conseguir estudar quais são as situações que tem naquela mesologia para a moça, né, a jovem, conseguir se posicionar com argumentos, né, as suas escolhas frente ali àquela condição. Porque assim, gente, é importante a gente pensar que a gente vive numa sociedade e a gente precisa ter uma inteligência social. Não é só porque eu não quero ter filhos que eu vou convencer todas as minhas amigas que não aplicam a Invex, né, a não ter filhos. Isso não existe, né? A gente sabe que o que é melhor pra gente, isso é uma condição muito individual. A escolha da aplicação da Invex, ela é de dentro para fora. Ela não é uma condição de fora para dentro. Eu quero ser amiga das pessoas da Asinvex, que é a associação que estuda a inversão existencial na Conscienciologia. Logo, eu vou me adequar a isso. Não, algo muito íntimo, porque é uma escolha para a sua vida, né? E que você vai ter
como organizar a sua vida em prol uma concretização de um projeto que você planejou antes de nascer. Então, é muito individual. Então, a técnica da Invex é uma escolha individualíssima, a pessoa com ela mesma, e que o grupo, a convivência com outros inversores vai ajudar nessa manutenção, mas a decisão é muito pessoal, né? Por isso é que os desafios e o estudo do próprio Soma, né? E tem um verbete que chama autoidentificação somática, vale a pena estudar esse verbete. Ele ajuda a gente a ter mais condições de lidar com o corpo físico nessa vida com a Invex, né? E tem também a mulher tem a tendência de ser mais suscetível também a opiniões externas, né? Depende da mulher. Mas acho que em geral, assim, não sei se dá pra generalizar também, né? Eu acho que talvez não é que ela seja suscetível, mas há mais cobrança, talvez, da sociedade, no caso da mulher. Mas as mulheres, eu penso que hoje elas estão tendo mais opiniões, assim, em relação a sua forma de vestir, a sua forma de se portar, aos seus direitos, né? Principalmente no mercado de trabalho. Então, assim, de forma geral, a sociedade, ela tá um pouco, talvez, mais avançada, assim, nesse sentido avançou um pouquinho mais nos direitos, né? Iguais, por exemplo, ninguém tá precisando morrer, né? Porque optou em não casar e não ter filhos. Mas, ainda assim, tem culturalmente, isso não é bem visto, né? Em várias partes do Brasil e do mundo, né? De culturas diversas. Mas eu acho que não dá pra gente falar que é mais suscetível, mas dá pra gente falar que é mais pressionada, talvez, né? Sim. E outra coisa que você comentou de modo geral, assim, alguns desafios que as mulheres têm, né? Se você puder trazer, tipo, cada faixa etária de vida, assim, e as principais dificuldades que as mulheres têm, né? Até o artigo, né, que você escreveu traz bem isso. Eu escrevi esse ano, né, no Congresso de Inversão Existencial na Gestações Conscienciais, volume 14, né, desse ano 2023. Eu escrevi um artigo chamado Cronoevoluciologia na Invex-Nossomática, que fala um pouco sobre os desafios das faixas etárias, né? Eu penso assim, Cassi, como eu coloquei um pouco anteriormente, eu penso que da fase, assim, entre os 10 aos 20 anos, né? É claro que 10 é muito nova, mas já começa esse caminho. Eu acho que tem a ver um pouco mais com a questão da sedução, né? De conseguir, como o corpo físico, principalmente na adolescência, é, assim, uma forma de posicionamento social, né? A beleza, a forma como o jovem se veste, a forma como ele se porta. Isso tem a ver com status social, né? Então, uma moça bonita, ela pode, às vezes, conseguir mais coisas num grupo do que uma moça que não utiliza a beleza, até pode ser bonita também, mas que não utiliza a beleza para barganhar alguma coisa, né? Ou conseguir alguma coisa. Então, eu penso que o que dá para ficar mais atenta nesse sentido entre talvez até os 26 anos qual que é, assim, a característica principal na qual eu me manifesto perante um grupo e na qual eu conquisto os meus interesses pessoais, né? Ou o que eu acabo usando como moeda de troca, né, para conseguir aquilo que eu quero. Então, eu penso aqui, pelo menos no artigo, né, eu coloco muito a questão de evitar essa questão do cortejamento, né, das pessoas, né, ficarem ali em cima, de chamar atenção para si, e sempre ter um viés mais assistencial para evitar, né, esse tipo de manifestação mais exacerbada em relação à sedução, né. Outro ponto, eu acho que pega, assim, talvez essa um pouco antes da fase, né, ali na fase preparatória propriamente dita, ali, né, dos 26 talvez aos 35, é a questão também do posicionamento social, de rever, assim, alguns desejos insatisfeitos,
né? Então, por exemplo, talvez seja nessa fase, entre os 26 aos 35, que a mulher ela vai precisar, a inversora, refletir se realmente a opção da antimaternidade é uma opção realmente para a vida dela, né? É claro que essa reflexão ela precisa ser feita antes da decisão da Invex. Por quê? Se ela falar, não, eu vou aplicando aqui, depois eu penso nisso, chega lá na frente, isso vira uma bola de neve, né? Porque ela vai acabar sempre tendo esse conflito íntimo e isso não é positivo. Isso vai dar um problema, é como se fosse uma rachadura, uma pequena rachadura pode provocar uma, assim, destruição de uma barragem, né? Então, aqui é o que do verbete que eu escrevi lá, que é a fissura anti-invexológica. Então, é preciso passar assim, fazer um pente fino de todos os desejos que aquela inversora tem, de coisas até que são íntimas, e ela conseguir estar tranquila de que dali para frente ela vai investir mesmo na evolução consciencial dela, porque vai entrar na fase executiva, né? Já vai ter ali outros desafios. Então tem a questão também desses desejos insatisfeitos, às vezes relacionados à questão familiar, às vezes profissionais, que, né, para ter cuidado que isso não atrapalhe, né, o próprio desenvolvimento da técnica da Invex. Então, fazer essa autorreflexão mesmo de que a opção pela Invex foi a melhor opção que teve em relação à própria vida. Porque se entrar, né, se começar ao percorrer dos anos e não tiver essa clareza, a tendência da pessoa não prosseguir com a Invex, ela vai ficando maior. Porque ela não consegue colher esses frutos, ela não consegue ver esses frutos de forma mais palpável se ela tiver autoconflito em relação a questões sociais, maternais e entre outras, né? Então, aqui no artigo eu falo tanto da faixa dos 50, da meia idade, né? Então, eu separo por faixas etárias e trago, assim, as minhas reflexões, né? Claro, estudando, né, o que o professor Valdo coloca na Conscienciologia, o que o livro Inversão Existencial, verbetes, a gente tem acho que muito material, né, para estudar a respeito disso e ver, assim, quais são os principais objetivos da Invex ao longo da vida e o que num corpo de mulher a inversora ela pode às vezes antecipar ou o que vai ser talvez mais desafiante, o que ela pode dar mais atenção e no desenvolvimento, mas inicialmente é a atenção no desenvolvimento mais mental somático mesmo. Uhum. E pegando também a visão serexológica, né? Essa vida pode ser um experimento, considerando que a gente já teve outras vidas, né? Já teve filho, né? Exatamente. Eu tenho só assim, antes de eu falar disso, depois eu vou falar dos livros, né? Essa vida a gente vem numa construção de muitos retroegos milenares, né? Então, é muito comum a gente pensar, se nós fomos mulheres em outras vidas, que a constituição da família era algo prioritário, né? Tanto o casamento quanto filhos eram até uma espécie de escudo protetor para a própria mulher. Porque uma mulher que não tinha filhos ou que não casava, antigamente ela tinha uma série de dificuldades, até de risco de vida mesmo, da sua sobrevivência. E também, ou ela estaria envolvida numa questão mais religiosa, né? Assim, às vezes em âmbitos que ela vai ficar mais enclausurada, né? Hoje a gente tem a possibilidade de não se envolver com a religião, não estar enclausurada, não correr risco de vida e optar em não casar e não ter filhos. Isso não quer dizer que a pessoa não vai ter um relacionamento afetivo sexual sadio, que é a questão da técnica da dupla evolutiva, que depois aí o pessoal pode estudar. Mas eu acho que essa vida, ela é talvez assim, um grande estudo de qual ego a gente quer implantar. É uma vida muito decisória, principalmente no contexto da mulher. Qual ego eu quero fixar daqui para frente? Porque o que passou, passou, né? Tinha um contexto diferente. Eu quero fixar o retroego milenar, que é o ego da maternidade, o ego do casamento, o ego da sedução, o ego da manipulação, né? Claro que tem coisas boas em ser mulher, eu não tô falando
mas o que predominava em termos de subsistência, em termos de sobrevivência, muitas vezes era isso. Ou o neoego intermissivo, que é você conseguir, independentemente do seu corpo físico, fixar sua consciencialidade na vida intrafísica a partir da publicação de livros conscienciais, de livros evolutivos, do estudo da mental somática, da intelectualidade. Então, é você deixar um pouco da sua consciencialidade materializada ou filhos, né? Então, claro que as duas coisas podem andar juntas? Podem, mas sempre vai haver uma divisão. Então, na maternidade, nunca a pessoa ela vai conseguir expressar a sua consciencialidade de maneira única. Ela sempre vai ter essa divisão e é normal que aconteça isso. Nessa vida, a gente pode experimentar como é eu conseguir materializar a minha consciencialidade, o meu nível evolutivo a partir de atares, né, dessa tarefa do esclarecimento para o maior número de pessoas, ao invés de eu me dedicar mais a um número mais reduzido, às vezes, de filhos, ou dedicar a uma família, sendo que eu posso, talvez, deixar um pouco mais da minha consciencialidade no intrafísico, né? Uhum. Daí você trouxe a questão do duplismo, né, do relacionamento e tudo. E qual é a importância do estudo da invexognossomática no duplismo evolutivo? Isso é muito importante, Cássio, porque o duplismo, ele é uma condição em que, né, a técnica da dupla evolutiva é uma técnica no qual o casal, né, ele vai se relacionar em prol de aumentar a sua capacidade de desenvolvimento assistencial, tarístico, né? Então, é a soma, 1 mais 1 são milhares, né? Assim, dá mais do que 2, porque a união desse casal vai realmente contribuir para assistência a muitas pessoas, muitas consciências, consciências, enfim. Então, eu penso que o estudo da ginossomática, primeiro que tanto o estudo da androssomática quanto da ginossomática é extremamente importante para que um entenda o outro, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, no caso da inversora que estuda a invexginossomática, ela consegue também se posicionar até melhor no próprio relacionamento, assistir mais, assistir de forma mais profunda o parceiro. Então, acho que isso é um qualificador para o casal, né? Eu acho que a Invex, de certa forma, não existe. A técnica evolutiva não é só para casal de inversores, tem, né, vários tipos assim da aplicação da técnica da dupla evolutiva. Tem o manual da dupla evolutiva que vale a pena as pessoas lerem, mas é importante para que um ajude o outro nesse aprofundamento aí da evolutivo, né, e que possa se qualificar para ajudar mais pessoas, né, nesse sentido. Daí se você quiser mostrar. Tá. Então, Cássia, eu trouxe aqui 4 livros, tem vários outros, tá? Esse livro aqui eu já fiz até uma resenha no canal da Simvex no YouTube, que chama Contra os Filhos. Esse livro, ao meu ver, em termos de SOCIM, né, de Sociedade Extrafísica, ele é um livro mais completo que fala o porquê que mulheres não têm filhos hoje em termos sociais, tá? A antimaternidade produtiva, ela tem relação com aspectos conscienciais, né, da ciência conscienciologia, da questão parapsíquica, intermissiva, da TARES. Então, existem vários motivos, né, do porquê não ter filhos na questão da antimaternidade sadia conscienciológica. Mas esse livro, ele para mim foi um dos mais completos que justificam porque as mulheres não estão tendo filhos. E essa autora, Lina Meruane, ela faz uma série ela faz um apanhado geral desses motivos. E é interessante para a gente fazer esse contraponto, né? Existe é como se fosse um mini atlas, assim, né? Um livro do feminismo, que é o nome. Ele é uma coleção, se não me engano, da editora Globo. Ele é um livro, assim, para quem quer entender um pouco mais de feminismo, é um livro rápido para ler, assim. Ele fala mais do histórico social e é importante entender
e comparar isso com a manifestação mais evolutiva. E aí as inversoras tirarem suas próprias conclusões, né? Tem esse outro livro que chama Histórias e Conversas de Mulher, que é com uma historiadora chamada Mari Del Priori. Ela é bem interessante esse livro porque ele fala um pouco da como foi construindo essa condição, por exemplo, dessas pressões sociais em relação à mulher, a objetificação do corpo, a pressão do casamento. Então ele é um livro mais histórico, né, que fala sobre isso. E esse outro livro de feminismo também, que chama Feminismo, Perversão e Subversão, né? Ele dá um histórico um pouco mais completo também sobre o feminismo, mas de uma forma mais ideológica. Aqui é um contexto histórico de como começou, mas aqui dá um contexto político, sabe? Então também é interessante para fazer essa analogia. E obviamente eu recomendo, né, todos os materiais de Invex que puderem ler para que possam ter essa comparação assim do que importa dentro da Invex com as questões sociais, né, ginossomáticas e a inversora conseguir ter ali um cabedal de informação que possa ajudar ela no posicionamento, assim, do dia a dia, né, do desassédio que precisa ser feito dentro do contexto da Invex, né. Muito bom. Flora, a gente está chegando já ao fim, né, aqui do nosso bate-papo. Eu queria saber se você tem alguma dica ou algo que você não falou e que você acha importante estar trazendo aqui. Então, eu penso assim, o mais importante é o estudo, né? A gente conseguir ler muito, conhecer muito, estudar e escrever, sabe? Assim, eu penso que essa é uma grande oportunidade evolutiva que nós mulheres temos, inversoras temos, de fixarmos esse neo-ego intermissivo, né? Daqui para frente, uma Invex bem-sucedida, tanto para o homem quanto para a mulher, mas eu vou especificar o caso da mulher em função desse retroego milenar muito somático ainda. Se a gente consegue ter uma Invex bem-sucedida nessa vida, provavelmente isso vai abrir caminhos futuros, tanto extrafísicos no período intermissivo quanto nas próximas vidas, de poder fazer diferente e ter um bom desempenho nessa nova forma de ser, né? Mais consciencial, mais evolutiva, mais assistencial, mas não assistencial somente do acolhimento, mas sim de poder esclarecer mais as pessoas, ter a sua, conseguir assim, colocar, materializar a sua consciencialidade de forma mais mental somática do que psicossomática, por exemplo. E isso vai sobreparar hormônios, sociedade. Então, eu penso que para as inversoras, a minha dica é essa: estudem bastante, escrevam muito, não se vitimizem, né, pelo fato de serem mulheres, pelo contrário, é uma grande oportunidade evolutiva de fixação do neo-ego intermissivo e que daqui para frente as coisas podem ser muito mais evolutivas, né? Então, agradeço aqui a presença, Flora, e a entrevista. Acho que a gente conseguiu aprofundar bem, né, na temática. Então, obrigada aí pelo bate-papo. Obrigada, Cássia. Obrigada. Então, pessoal, a gente vai finalizando a entrevista por aqui. Então, se vocês gostaram, deixa o like e compartilhe com pessoas também interessadas em entender melhor, né, a Invex ginossomática, tanto para homem, né, e para mulher também. E recomendo também ler o artigo da Flora, também ela tem um verbete também sobre esse tema da Invex ginossomática. Então, para aprofundamento, eu acho que vale muito a pena dar uma olhada nesses materiais. Então é isso, até a próxima!